Olá, nesse vídeo resolveremos a questão 54 da prova de matemática da URGS de 2023. A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico composto por 4 quadrados e 2 losangos, em que todas as arestas têm medida igual a 1, os ângulos marcados na figura têm medida 60 graus. O volume do sólido é... Bom, vamos primeiramente aqui desenhar o sólido numa versão não planificada, ou seja, como uma figura tridimensional. Digamos, aqui temos a base dada por um losango. Vou fechar aqui para ficar certinho. Aqui temos ele saindo do solo. E aqui temos o outro losango, certo? Então, essa medida aqui é 1, essa medida aqui é 1, todas as outras medidas são 1. Essa medida é 1. Então, nós temos esse sólido aqui. E o volume desse sólido é a área da base, que eu vou chamar de AB, vezes a altura. Bom, a altura dele é dada por essa medida do quadrado, que ela é exatamente 1. Então, o volume vai ser justamente a área da base vezes 1, certo? Bom, então basta que encontremos a área da base. A base é dada por esse losango aqui, em que esse ângulo aqui é 60 graus. Essa medida de todos os seus lados vale 1. E, normalmente, para um losango, nós temos essa medida aqui, nós vamos chamar de Dzinho, e essa medida aqui, Dzão, que são chamadas de diagonais do losango, e a área do losango ela é dada pela multiplicação dessas diagonais dividido por 2. Bom, a maneira de chegar nessa fórmula não é muito difícil. Nós temos o losango, essas medidas Dzinho e Dzão, e observem que nós podemos dividir esse losango em dois triângulos iguais. Esse triângulo que tem essa base Dzinho e altura Dzão sobre 2, e num outro triângulo igual. Tem essa medida Dzinho e a altura aqui Dzão sobre 2. Ou seja, essa parte de baixo do retângulo do losango, perdão, e essa parte de cima do losango. Com cada uma delas aqui. E bom, a área do losango vai ser a soma dessas duas áreas. Agora, a área desse aqui é Dzinho vezes Dzão sobre 2, que é base vezes altura, dividido por 2, ou seja, 1 meio. Já esse aqui vai ter a mesma coisa. 1 meio de Dzinho vezes Dzão sobre 2. Agora, somando as duas áreas para resultar na área do losango, nós temos basicamente que cortar esse 1 meio aqui. Então, chegamos na fórmula da área do losango. Mas, nesse caso, a gente não tem essas diagonais Dzinho e Dzão. Então, como fazemos? Bom, basta descobri-las. Bom, como descobrimos Dzinho? Nós poderíamos aqui utilizar a lei dos cossenos, certo? Nós temos a medida desses dois lados, 1 e 1, e esse ângulo 60 graus. Aplicando a lei dos cossenos, você descobriria Dzinho. Mas dá para encontrar de uma maneira muito mais simples. Como? Bom, nós temos esse losango, cujo esse ângulo é 60 graus. E esse também, da mesma... claramente, certo? Esse lado 1, ok. A questão é que a soma dos ângulos internos do losango, assim como o quadrado e o retângulo e qualquer polígono regular de 4 lados, a soma dos seus ângulos internos é 360 graus. Então, se esse ângulo for beta e esse ângulo também for beta, nós temos que 2 beta mais 60 mais 60, que é 120, tem que dar 360 graus. Assim, nós cortamos aqui e temos 240. Então, nós temos que beta é 120. Ou seja, essas medidas aqui do lado, medidas aqui, vou botar aqui do lado, valem 120 graus. Se nós cortamos no meio por essa horizontal que tem medida Dzinho, para cima aqui, esse ângulo 120 graus, ele é dividido em 2. Deixa eu desenhá-lo aqui de novo. Então, nós temos aqui 60 graus, 1, 1
e Dzinho. Esse 120 graus é cortado na metade. Então, para cima sobra 60 graus. Então, esse ângulo é 60 graus. Da mesma forma, aqui é 60 graus. Então, nós temos um triângulo equilátero. E, portanto, o Dzinho vale 1 diretamente. Agora, para a questão do Dzão, nós temos que realmente aplicar a lei dos cossenos. E para esse ângulo de 120 graus. Então, basicamente, nós temos essa figura aqui. Nós temos 1, Dzão e 120 graus. Bom, podemos aplicar, então, a lei dos cossenos. Então, nós temos que Dzão ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, medidas de cada lado ao quadrado, certo? Menos 2 vezes a medida de cada lado, 1 e 1, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado, ou seja, o ângulo de 120 graus. Bom, antes de descobrir quanto é o cosseno de 120 graus, vamos juntar o que podemos. Então aqui nós temos 2 menos 2 cosseno de 120 graus. Então vamos pensar no círculo trigonométrico para descobrir o cosseno de 120 graus. Certo? Nós temos aqui, vou fazer só a metade, não, vou fazer ele inteiro. Mas não era preciso, só vai ser necessário o hemisfério superior. Então nós temos aqui, digamos aqui, 90 graus e aqui 30 graus, que soma, no caso, 120. Bom, o cosseno de 120, então, vai ser exatamente essa medida aqui, certo? Agora, observe que por esse triângulo aqui, nós temos aqui um ângulo reto, e o cosseno desse ângulo, essa medida aqui, é exatamente essa medida aqui. E essa medida aqui é exatamente o seno desse ângulo. Ou seja, e esse ângulo é 30 graus. Então, mas na verdade, temos que tomar cuidado aqui, porque é menos o seno desse ângulo, porque aqui nós temos uma medida negativa. Então, no fim, o que a gente descobre é que o cosseno de 120 graus, isso é igual a menos o seno de 30 graus. Claramente aqui se observa, né, que nós temos esse triângulo com retângulo e essa medida aqui seria o cosseno, é exatamente esse lado do retângulo que representa o seno desse ângulo, né? Sendo essa diagonal 1, né, por ser o círculo trigonométrico. Então, menos o seno de 30 graus. Esse seno de 30 graus vale 1/2. Então, nós temos que esse cosseno de 120 graus vale menos 1/2. Então, aqui nós temos 2 menos 2 vezes menos 1/2. Bom, 2 com 1/2 dá 1, então e menos com mais dá... Menos com menos dá mais, perdão. Então, nós temos 2 mais 1. Isso é 3. Isso seria d quadrado, no caso. Então, o d vale raiz de 3. Agora, nós podemos utilizar aqui a área da base do losango para descobrir que a área da base vale, então, dzinho vezes dzão dividido por 2. Dzinho, como nós descobrimos aqui, vale 1. Então, isso é 1 vezes dzão, que vale raiz de 3, dividido por 2. A área da base, então, é raiz de 3 dividido por 2. Voltando aqui em cima, já que o volume é a área da base vezes 1, e a área da base é raiz de 3 dividido por 2, o volume vai ser raiz de 3 dividido por 2 vezes 1, que é apenas raiz de 3 dividido por 2. Essa é a resposta final, letra C. Obrigado.